Hoje à noite eu quero continuar na série de orações perigosas. Semana passada nós falamos sobre uma oração perigosíssima. O que é uma oração perigosa? Uma oração perigosa é aquela que não compromete Deus, é aquela que não é muito segura. Uma oração segura ou que gera segurança é uma oração do tipo: Deus abençoe meu dia em nome de Jesus, que o Senhor me guie os meus passos, que o Senhor me livre do mal, em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração super segura. Geralmente nós ensinamos, a minha filha quando vai dormir toda noite, ela fala: papai do céu, cuida da nossa casa, cuida da mamãe, do papai, protege, mande anjos, nos livra do Covid e do mal, e etc. Sempre orações de segurança. Mas uma hora, nós que já passamos pelo vinde a mim, nós que já passamos pelo vinde após mim, nós temos que obedecer o que Jesus disse: vão ou ide, porque isso vai trazer um desconforto para nós. Existe um padrão de oração e de vida cristã que vai trazer desconforto para você que está buscando uma vida muito confortável. Irmãos, nós vamos ter uma eternidade de conforto. Talvez, pode ser, na sua teologia pessoal, pode ser que depois que Deus fez tanto por nós, pode ser que Ele tenha uma expectativa e que nós vamos supri-la de fazer alguma coisa em relação ao reino dEle. Pode ser que por Ele ser tão generoso, tão maravilhoso, por Ele dar o ar que nós respiramos, Ele possa pedir a gente alguma coisa que vai tirar-nos da zona de conforto. E semana passada a nossa oração foi: Senhor, sonda-me, Senhor. Por que o salmista diz sonda-me? Porque ele disse: o Senhor conhece as minhas inquietações. Por que ele disse: verifique se há em mim algum tipo de pecado? Por que ele disse: guia-me pelos caminhos eternos? Por que ele disse isso? É porque ele estava consciente de que o coração do homem, da mulher, do ser humano, ele é enganosíssimo. Você que acha que conhece o coração de alguém, você está enganado. Porque, criticamente, você não conhece nem o seu coração. Eu não valho muito, a luz causa duas reações no ser humano. Quando nós vamos nos aproximando de Jesus, nós vamos descobrindo duas coisas. Alguns descobrem, e todos descobrem, que não valem absolutamente nada, e precisam dele, de se aproximar mais. Outros descobrem, e muitos descobrem, que não vale nada, e por isso retrocedem nessa aproximação com Deus. Mas a verdade é que, nas trevas, o bege parece que é branco. Talvez no padrão de sociedade terrível que nós vivemos, ser um pouco piedoso, ser menos mal, ser menos invejoso, ser menos corrupto, ser menos salafrário, parece branco, mas não é. Porque quando a luz do Evangelho, quando a luz da palavra se manifesta, quando os olhos do nosso coração é iluminado, nós percebemos o quanto precisamos de Deus, o quanto nós somos pessoas maus, mas assim, terríveis, se não é a graça e a bondade de Deus. Nós somos facilmente influenciados pelo diabo, e antes do diabo, pela nossa própria natureza humana. Falei sobre Yetzer Hará semana passada, é a nossa inclinação para aquilo que é mal. Eu fico pensando num casal, você que não está planejando fazer o Casados para Sempre, porque isso vai te custar algumas semanas, eu acho que 7, isso vai te custar um deslocamento. Eu fico pensando num casal, Ananias e Safira, os dois combinaram demais para aquilo que não era bom. Eu duvido que você, como eu, tenha mais facilidade de combinar com aquilo que é bom do que com aquilo que é ruim. Combinar sobre o que é ruim é muito rápido, com um amigo, com um colega de trabalho, com um vizinho, com um síndico do prédio, com um policial corrupto, com um político corrupto, é muito fácil. Agora, combinar o que é certo com um policial honesto, com um político correto, com um líder, pastor correto, com um cônjuge correto, é difícil. Existem muitas pessoas que não entendem isso, porque nós temos a tendência para aquilo que é errado sempre. Nós sempre vamos inclinar, se não é a graça, se não é o favor. E o salmista disse: Senhor, me mostra meu coração. Aí quando você conhece o seu coração, você vai ver que você não é melhor do que o vizinho. Aí ele diz: sonda as minhas inquietações,
as minhas ansiedades. A Bíblia tem um comando, ela diz assim: não andem ansiosos. Ansiedade é uma perversão da imaginação. Ansiedade, ok? É perversão da sua imaginação. Essa que é a verdade. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso do presente e ansiedade é excesso do futuro. É você pervertendo a sua mente em relação ao que vai haver amanhã. E Jesus disse: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Vocês estão preocupados à toa. Se acordar já está bom demais. E ele falou: sonda as minhas inquietações, sonda os meus pecados, sondas, me mostra, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque às vezes para você não é pecado, para Deus é, irmão. Talvez se eu fizer alguma coisa, não vai ser errado. Mas se você fizer, ou vice-versa, pode ser errado. Os piores pecados são os pecados que nós chamamos de pecados lícitos. São os pecados que não estão com placas enormes, não são montanhas, são ciscos. Uma pequena fofoca, uma invejazinha, uma sonegação, um gatinho, um pequeno, não sei se é um leão, que tem gente que coloca um leão no relógio de luz, de água, na net, mas um gatinho, uma coisinha pequena, um desviozinho, uma mentirazinha, não faz mal para ninguém, é exatamente isso que vai te levar para o inferno. Aí ele fala: vê se há em mim algum pecado e me guia, e ele entrega a vida para Jesus. Isso traz desconforto, é uma oração perigosa. Eu não sou o pastor de uma igreja que ora apenas com base em segurança. Eu quero levar você para um nível de vida cristã, que você é uma ameaça para o inferno, que você é uma pessoa que causa pânico nos demônios. Falei para alguém essa semana, eu sou muito retalhado, porque eu tenho feito muita raiva no Satanás, no inferno, no diabo, e eu vou fazer mais ainda, em nome de Jesus, porque eu sou do reino. Amém ou não, família? Alguém vai ser salvo, alguém vai ser liberto, alguém vai ser curado, um casamento vai ser restaurado, alguém vai converter, a igreja vai crescer, porque nós somos a igreja de Cristo e as portas do inferno não podem prevalecer. As trevas só estão num lugar que a luz ainda não chegou, e nós vamos chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém para isso? E hoje à noite eu quero falar sobre a segunda oração perigosa da Bíblia. Está lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Meu tema de hoje é envia-me. Envia-me. Quando nós pensamos em envia-me, a gente nem preocupa muito com aquilo que a gente está falando. Um dia eu estava gerenciando, cuidando, sendo o diretor de um curso numa faculdade teológica, e um aluno chegou para mim desesperado, falou: cara, eu quero ir embora. Eu estou deslocado, não é isso que eu quero para a minha vida, e etc e tal, eu não quero. Ele veio de Manaus para Belo Horizonte, ele é um dos líderes de uma das nossas igrejas hoje, e é um homem de Deus, mas alguns anos atrás, ele estava numa crise existencial, ministerial, pessoal, de relacionamentos, e ele veio na minha mesa e falou: Paulo, eu quero ir embora, eu estou frustrado, não é isso que Deus quer para a minha vida. E ele fez uma lista assim, e eu disse para ele: cara, você lembra do dia que foi que você entregou a vida para Jesus? Você lembra o domingo? Geralmente isso é num domingo. Geralmente isso é num momento de apelo, onde nós estamos super emocionados. Geralmente é numa noite como ontem. Que discurso lindo aquele que meu irmão fez. Eu não conheci o Davi, não. Falei: gente, é Davi? Ele fez um discurso tão bonito. Eu pensei: gente, na hora da crise eu vou mostrar esse DVD para ele. Porque a gente promete coisa que a gente nem presta muita atenção, na hora que nós estamos emocionados, na hora que nós estamos com as nossas emoções afloradas, nós não prestamos atenção em muitas coisas. Eu disse para eles: você lembra do domingo, cara? Você lembra do dia que você disse assim: Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida, pode fazer o que o Senhor quiser. Nós cantamos mentiras o tempo todo, nós cantamos inverdades. Nós somos capazes de fazer declarações como: envia-nos, envia-me. E quando ele fala: vai, você não tem coragem de ir. Quando ele diz assim: é você que eu quero. Aí você fala assim: só um minuto, Senhor, ainda não está na hora. Eu ainda não estou pronto. Tem exemplos disso na Bíblia. Alguém disse que é fácil Deus comandar a provisão. É fácil.
A questão é você, a questão somos nós. Deus disse para Elias assim: vá à margem do rio e eu vou mandar a provisão para você lá. Irmãos, era só ele chegar lá. Quando nós obedecemos uma direção, Deus envia a provisão. Nós temos a tendência de não fazer como o mar, ele disse, cala-te, o mar acalmou. Ele disse para o sol parar e o sol parou. Mas quando ele disse, vá, a gente ficou. Que português pobre, mas é isso mesmo. E nós oramos dizendo, envia-nos. Olha o que aconteceu com Jonas. Deus disse para ele assim, Jonas, Deus falando para Jonas, vá depressa à grande cidade chamada de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus disse para ele assim, vá rápido, vá agora. Olha a ideia de Jonas, irmãos. Ele fugiu da presença do Senhor. Tem como fugir da presença de Deus? Olha que nível de estupidez e ignorância de um homem que era um profeta. Ele tinha, como você e eu, o céu na boca. Quando aquele homem abria a boca, era Deus falando, e ele fugiu de Deus, ele vazou, ele montou no 18, como nós dizíamos antigamente, e ele fugiu da presença de Deus. Quantos de vocês aqui essa noite, um dia, disseram, Senhor, envia-me, e fugiram mesmo, fugiram às vezes sem sair do lugar, se esconderam sem se locomover. Aí a Bíblia diz que ele foi para Tarsis, aí ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Esse homem simplesmente falou que não iria e ponto final. Fulano, vá, não vou. Como é que é? Olha a ousadia de Jonas, rapaz. Gente, olha a ousadia de alguns cristãos nos dias de hoje. Deus disse para ele, Jonas, eu quero que você se desloque, eu quero que você se mova. Ele disse, eu não vou, e eu não quero saber mais. Não tem essa conversa comigo, Senhor. Eu não vou, se eu for, eu vou na hora que eu quiser. Eu não estou nem aí para aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Existe uma geração que ela está de costas para aquilo que é uma direção divina, que é uma direção de Deus. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu obedeci. Eu disse para alguém essa semana, Deus gosta mais de obediência do que de sacrifício, porque é muito fácil sacrificar, obedecer que é difícil. Obediência é tão poderosa que ela quebra uma maldição. Existem pessoas com cargas de maldição, porque elas são péssimas em obediência. Quem é bom em desculpa, é péssimo em obedecer. Esse cara nem desculpou, ele só falou assim, olha, eu não vou, e ponto final. Não quero saber. Muitos dizem, eu não vou, Senhor. Não vou ser da equipe mais. Eu não vou participar do ministério mais. Eu não quero me envolver nessa igreja mais. Eu não vou congregar naquele auditório mais. E ponto final, Deus disse, vá depressa. Vá fazer o Casados para Sempre depressa. Eu não vou. Vá servir na sonoplastia depressa. Não vou. Eu vou para outra direção. Olha o que você está arrumando para a sua vida. Olha o que eu estou arrumando para a minha vida. Este homem foi parar na barriga de um peixe gigante. Esse cara comprometeu a vida de dezenas de marinheiros que estavam com ele. Perderam bagagem. Eles quase perderam a vida por causa de uma pessoa desobediente de forma obstinada e voluntária. Olha que situação. Tem gente que já vem com desculpas prontas, tipo Moisés. Deus diz para Moisés assim, vá, Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, depois você lê em casa, lá diz assim, vá, Moisés, pois agora, right now, Deus, um dos nomes de Deus que eu gosto é já. Você sabia que Deus chama já? Um dos nomes de Deus é agora. Deus tem N nomes, mas um dos nomes de Deus é já. Agora. Quando você quer uma bênção, você quer ela agora. Quando você quer que uma dor de dente pare, você quer que a dor de dente pare agora. Mas quando Deus diz para você vá, você fica retardando. E Moisés disse, ele disse para Moisés, eu envio você a Faraó para tirar o meu povo do Egito, os israelitas. Aí Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ó dó,
Quem sou eu? Eu sou preto demais, eu sou branco demais, eu sou pobre demais, mas eu sou rico demais, eu sou bonito demais, eu sou feio demais. Tem gente que vem já contando historinha para Deus. Por isso que no livro de Malaquias, no capítulo 3, ele vem dizendo: não é de hoje que vocês contam historinhas para mim, não é de hoje, é desde os seus antepassados que vocês vêm com historinhas. Porque alguns falam na cara dura: eu não vou e ponto final, Deus. Outros falam assim: Senhor, eu fiquei tão chateado, eu não estou pronto, quem sou eu? Eu não sirvo para isso, eu fui excluído, eles me tiraram, essa família, essa localidade. E isso foi Moisés. Foi outro que disse que não era capaz, que era muito para ele. Irmãos, eu sou uma prova viva de alguém que é improvável. Eu sou totalmente improvável. Mas um dia eu orei e disse: Senhor, pode me enviar para onde o Senhor quiser, pode me enviar para as vilas na Itália, aquelas vilas lindas que tem na Itália, no interior da Itália. Tem vilas lindas lá, mas tem vilas lindas aqui também. Tem a Vila Barragem Santa Lúcia, tem a Vila Pinho, tem várias vilas legais aqui, mas também tem Vila da Serra, tem várias vilas, irmãos. A questão é que um dia eu disse: Senhor, o Senhor pode me enviar? O Senhor pode me enviar para um presídio, para pregar para alguém, para uma casa de recuperação. Alguém diria: quem sou eu? Eu não sei nem falar, eu não sei pregar, e eu sei, irmão. Eu me lembro a primeira vez que eu subi no púlpito, eu vou contar isso até Jesus me levar. O moço falou comigo, eu tinha 14 anos de idade, ele falou assim: Paulo, domingo é você no negócio de jovens. Eu falei: não. Ele disse: rapaz, você não pode falar não para mim. Eu disse: quem sou eu? Ele falou: é você mesmo, e ponto final. Aí não tinha mais desculpa. Irmãos, eu fiquei em jejum, eu fiquei alguns minutos sem pecar assim, eu fiquei de jejum, oração, em silêncio e tal, eu fiquei com medo. E isso era uma quinta, eu fiquei sexta, sábado, e sábado à noite eu subi no púlpito daquela igreja. Estava assim a igreja, tinha umas 10 pessoas lá. E era um púlpito muito legal, enorme assim, gigante, um púlpitozão, eu ficava assim nele. E foi bom aquilo, porque não mostrava o quanto que as minhas pernas estavam tremendo. E eu preguei até babar, falei tudo que eu tinha que falar, e eu suspirei porque eu tinha acabado a minha mensagem, o meu sermão batista daquela noite. E quando eu vi, tinha passado 3 minutos no relógio. E eu falei: olha só, Senhor, logo eu, hein? Eu tinha uma mensagem para pregar, era uma série de 1 ano direto. Mas quando eu falei tudo que tinha que falar, tinha passado só 3 minutos. Talvez, irmãos, foi a melhor e mais íntegra mensagem que eu já preguei na minha vida. Porque eu não enchi linguiça lá. Eu não estava tentando empolgar pessoas, nem era uma mensagem de motivacional. Era uma palavra simples, objetiva. E a palavra por si só ela se explica. Talvez você está se comparando com o outro, quando você tem que ser a melhor versão que você deve ser, e é a versão que Deus te fez para ser. E Moisés era Moisés, Jonas era Jonas. E tem uma lição aqui, com Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou terminar a mensagem te dando uma lição sobre este texto. É isso mesmo. Diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4, ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça.
Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu quero que você diga o mais alto que você puder, por favor. Diga assim: eis-me aqui, envia-me. Diga mais uma vez: eis-me aqui, envia-me. Aqui é outro contexto. Ele não sabia para onde, como, para fazer o quê? Ele só disse: eis-me aqui, envia-me. Qual foi a última vez que você orou dizendo para Deus: here I am, send me, eis-me aqui, pode me enviar? Aqui é Isaías, irmãos, uma oração que ele fez que pode trazer uma mudança na nossa vida de ordem dramática. Isso pode te fazer mudar de bairro, sabia? Eu já mudei 11 vezes praticamente. Eu já morei em 11 casas diferentes por causa de uma oração como essa. Você acredita numa situação dessa? Os meus pais, eles já se mudaram várias e várias vezes por causa de uma oração. Isso muda os seus relacionamentos. Isso muda a sua mentalidade, isso muda a sua cultura. É algo perigosíssimo para orar. Porque quando você diz assim: Senhor, envia-me, envia-me, Ele pode tirar da sua casa, da sua cidade, Ele pode tirar você do conforto, Ele pode tirar recurso, Ele pode tirar tempo seu, Ele pode tirar recurso mental, conhecimento, Ele pode fazer você perder paciência com isso, Ele pode fazer você entrar numa atmosfera de compaixão diferente, Ele pode mudar você de realidade em vários aspectos. E muitas vezes a verdade implícita é que, às vezes, Deus pode fazer você ficar quando você queria ir. Porque enviar pode ser, você vai sair, mas enviar também pode ser, você tem que ficar. Tem gente doida para sair, irmão. E Deus diz assim: você não pode sair, você tem que ficar. Você não orou, envia-me? Por que você está querendo ir para um lugar que eu não te mandei? Por que você está querendo ir para uma direção? Porque Deus não mandou Jonas sair daquela cidade e ir para a cidade que ele escolheu ir. Se ele não quisesse ir para a cidade que Deus mandou, era só ele ficar na cidade que ele estava. A questão é que muita gente, elas se deslocam de um lugar onde Deus quer que elas permaneçam, só para não obedecer um posicionamento. Eu não posso ir a lugar nenhum, porque Deus me enviou para cá. Irmãos, eu realmente, em alguns momentos da minha vida, eu gostaria de ser enviado para outros ambientes, para outros lugares da minha vida, para outros momentos, para outros círculos, para outras estações, mas o dia que eu falei: Senhor, envia-me, foi para aqui e agora que Ele me trouxe. Eu não digo este ambiente necessariamente, mas para este ponto da minha vida, porque muitas vezes eu já quis me deslocar, muitas vezes eu já quis ir embora. Ano passado me bateu uma vontade de ir embora do Brasil. Eu falei: eu vou embora do Brasil, eu vou mudar para... Eu recebi um convite quase que irrecusável de ir embora para outro país e ganhar um dinheirão lá e viver e criar minha menininha lá num país mais organizado, sem tanta corrupção. E Deus falou: como é que é, Paulo? Como que é? Eu falei: Senhor, esquece, não falei nada, está tudo certo. Mas o que leva alguém a orar assim? É isso que eu quero te ensinar. O que leva a pessoa a dizer: Senhor, envia-me, depois de um processo, lá no final, depois de um processo que Isaías teve coragem de falar. Talvez o que você precisa é do processo agora. A primeira coisa é uma genuína e pessoal experiência com Deus. Só vai falar envia-me quem teve uma genuína e pessoal experiência com Deus. Quantos aqui essa noite, não levanta a mão, por favor, quantos aqui essa noite já tiveram uma genuína e pessoal experiência com Deus? Isaías disse: no ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor, eu tive uma experiência. Primeiro é que Uzias tem que morrer.
O padrão de relacionamento de Isaías era o rei, Uzias, um cara terrível, um cara idólatra, um cara corrupto. Este que estava no coração de Isaías, não necessariamente uma pessoa física, mas o que está no seu coração que precisa morrer exatamente agora, para que Jesus nasça. O que tem no seu coração que está ocupando o espaço de Deus na sua vida, porque só quando Uzias morreu, Isaías teve uma experiência pessoal com Deus. Só quando Ló foi embora que Abraão ouviu a voz de Deus. Irmãos, algumas pessoas estão apegadas a coisas e pessoas que enquanto isso não morrer, você não vai ter uma experiência especial, pessoal, única, com Jesus, o Senhor, não apenas Salvador, mas Ele é Senhor também. E muitos aqui essa noite, muitos que estão enchendo os auditórios das igrejas, não tiveram uma experiência com Deus ainda. Eles tiveram experiência com a igreja, com a música, com alguém que frequenta, com a religião, que muitas vezes é uma praga verdadeira. Eles tiveram uma experiência com um líder ruim, com pessoas, mas eles ainda não tiveram uma experiência com Deus. Alguém me disse esse dia: eu saí da igreja por causa de fulano de tal. Eu disse: você nunca entrou na igreja por causa de Jesus, porque Ele é a porta, e se você passa por Ele, você não sai por causa de ninguém. Porque quem teve uma experiência pessoal com Jesus não é movimentado por pessoas. Irmãos, me ajuda aí, se for aplaudir, aplaude direito. Eu estou pregando direitinho. Tudo começa com a visão de Deus. Sem uma visão pessoal e genuína, você nunca vai deixar de ser egoísta. Eu disse para alguém hoje na mesa, a questão é o ego. Nós somos egoístas. O antropocentrismo, ok? Fala do homem no centro. Você que já fez antropologia na faculdade por alguma razão, você vai ver que como as culturas são respeitadas, como que os grupos, os minoritários que sejam, como que as minorias, sejam quais forem, as que começam de hoje para amanhã, 2 ou 3 juntar aqui e criar uma nova classe, o governo vai respeitar isso, a sociedade respeita isso por causa da antropologia. Agora, a questão é que o antropocentrismo colocou o homem no lugar que Deus devia ocupar. E esta é uma das ferramentas do diabo. Você nunca vai ter uma experiência com Deus se o seu ego estiver ocupando o lugar de Deus na sua vida. Sabe por que talvez Moisés, Jonas e outros homens da Bíblia não foram? Porque o ego deles era maior do que a vontade e o propósito de Deus para a vida deles. Existem pessoas agora em casa, sentadas no sofá, assistindo Faustão, assistindo a Silvio Santos, assistindo Chaves. Eu não sei o que está passando nessa hora na televisão, porque eu congrego 52 domingos por mês. Existem pessoas que estão em casa porque o shopping está fechado agora, mas eles não estão em ambientes como este só por causa de ego. Só por causa da razão deles não terem tido uma experiência pessoal com Deus. E talvez é isso que você precise. Você que está muito chateado, você que está muito magoado, você que está muito desmotivada, você que está muito triste, muito nervoso, você talvez é muito egocêntrico, muito ególatra, muito egoísta e muito egóstico. Falei semana passada, ter razão não significa que você está certo. Ter razão não significa que você está certo. Vai perguntar ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo: o que eu devo fazer? Este homem, ele disse: Senhor, eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Ele olhou para cima e ele viu o Senhor. Qual foi a última vez que você viu Deus? Príncipe e princesa. Qual foi a última vez que você percebeu Deus? Isaías, ele teve uma experiência de não estar no centro. Na era da antropologia, o homem só vê Deus por causa das suas necessidades pessoais. Mas eu quebro esse paradigma, essa maldição sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro e proclamo libertação aqui.
Você vai ser enviado essa semana ainda a uma pessoa que trabalha com você, a padaria, que seja no Uber, que seja um casal de pastores da nossa igreja vindo para a igreja. Eles convidaram a motorista e no domingo seguinte ela estava na igreja. Eles foram enviados para aquele Uber para falar de Jesus para uma pessoa que estava aqui no domingo seguinte. Irmãos, é simples, é só você dizer: eis-me aqui, envia-me. Você acha que ele vai te mandar para onde? Lá para Bogotá, para as Conchinchinas? Não, ele vai mandar você, muitas vezes, para dentro da sua própria casa, para o seu vizinho do prédio de cima do de baixo. Muitas vezes ele vai te enviar para o irmão que assenta do lado da cadeira, mas você fala: eu não vou. O outro vai dizer: ai, é demais para mim. Mas Isaías, ele teve uma experiência pessoal com Deus. E eu conheço uma geração que ainda não conhece Deus. Eu conheço uma geração que, como 5 virgens, existiam 10, todas virgens, todas adornadas, todas vestidas de noiva, todas prontas para o casamento. Aí alguns pregadores dizem que 5 delas não entraram na carruagem porque elas não tinham azeite. Eu não vi ainda no texto uma instrução para comprarem azeite ou que deveria ter azeite. Eu não descobri isso ainda. Eu sei que o texto diz que o noivo apareceu e alguém gritou: eis o noivo, porque alguém sempre vai dizer. Você que entrou aqui a primeira vez, você não pode dizer que ninguém nunca falou de Jesus para você. Alguém sempre vai dizer: o noivo está na área, Jesus está voltando, Jesus vai aparecer uma hora dessa, fique esperto, você pode bater as botas essa noite ou Jesus voltar essa noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que 5 delas, comparadas a pessoas descabiciadas, nécias, loucas, perturbadas, endoidadas, elas não o conheceram. Qual foi o problema do texto? É que as noivas virgens adornadas do grupo das nécias, das loucas, elas não reconheceram o noivo. Tem uma igreja dentro da igreja que não conhece o noivo. Eu disse semana passada num evento, vai ser uma desgraça enorme o dia que o Espírito Santo for tirado da terra e alguns frequentadores de culto não perceberem. Algumas igrejas só continuarem com os cultos. A luz não vai apagar, o painel vai continuar, o entretenimento vai continuar. Você já pensou para imaginar uma coisa dessa? Que o Espírito Santo desaparece e as pessoas podem nem sentir falta? Você conhece Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Talvez você tenha que ter um comprometimento sério com Ele, porque nós não somos uma igreja de modinha, nós somos a esperança para os últimos dias. Nós somos a igreja, a noiva de Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro porque nós o conhecemos. Aquelas virgens que estavam prontas, que tinham suas lamparinas acesas, aquilo não era de ordem externa, elas tinham uma visão espiritual de reconhecer quem o noivo era e elas só o seguiram. As outras ficaram loucas, porque elas não sabiam quem era a pessoa, mas quem tinha um relacionamento já de vida com ele, disse: ei noivo, I love you, vamos para a nossa lua de mel. E elas entraram numa carruagem e elas viveram felizes para sempre. Glória a Deus. Fim, este é o fim. Mas qual vai ser o seu fim? Por isso talvez você não foi, ou você não aceitou uma palavra de comando, porque você ainda não conhece. Eu conheço, por isso eu obedeço. A segunda coisa que é importante, além de uma experiência pessoal e genuína, é uma genuína perspectiva dos meus pecados. Nós estamos na era do relativismo. Nós estamos na era de que não é tão pecado assim. Nós estamos na era de que o que era certo ficou errado e o errado ficou certo, irmão. Isaías disse aqui, depois dele ver o Senhor, ele gritou, ele falou: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha a humildade desse cara. Ele falou: eu estou perdido. Eu estou perdido. Moisés quis ver Deus, ele foi preso num lugar e Deus passou e já abalou tudo. Pensa, Isaías agora vendo Deus nessa perspectiva. E este homem,
ele teve imediatamente uma genuína perspectiva dos seus pecados. A gente, como eu disse, nós somos as pessoas que mais nos enganam. O auto-engano é o pior tipo de engano que tem. Nós gostamos de terceirizar a culpa. Nós não temos caráter, geralmente, para assumir a nossa responsabilidade. A culpa é do marido. Não, a culpa é da minha esposa. Não, a culpa é da minha ovelha. A culpa é do meu pastor. Não, a culpa é do meu patrão. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Está na hora, talvez, de nós nos posicionarmos e orarmos esta oração perigosa, dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa de boca suja mesmo. Falo mal da vida dos outros, fofoco, minto. E eu vivo no meio de gente assim, porque existem a roda dos escarnecedores. Ele reconheceu que ele vivia no meio de um povo que profanava, xingava, palavrão. Tem crente que xinga palavrão o dia todo, irmão. Só palavrão assim, ó, proparoxítona mesmo, sabe? Tem gente que não xinga coisa pequena. Tem gente que só xinga coisa enorme, paralelepípedo, inconstitucionalissimamente, dimetiladiloferil, dimetilpirazolona. Esse é o nome de um remédio que eu custei a gravar para falar na mensagem de hoje, irmão. Porque tem gente que vive xingando, boca porca, que reclama, que murmura. Quais são os seus pecados? Quando você tem uma experiência com Deus, você tem uma perspectiva genuína de como pecador você é. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele disse: ai de mim, o nosso padrão não é do mundo. Diga comigo: meu padrão não é do mundo. Diga assim: o meu padrão não é terreno. Tem gente que vai te achar esquisito, chato, metido. O problema é deles, você é diferente, você não é daqui. Nós somos do céu, amém ou não, irmãos? Por isso nós somos tão bonitos. Você pode dar um sorriso com os olhos aí para o seu vizinho que está de máscara e diz para ele: você é lindo, você é uma bênção, você é abençoado, você é uma pessoa maravilhosa, você é do céu, você é do céu, nós somos do céu, nós somos do céu. E por fim, uma genuína concepção da graça de Deus. Graça de Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor, e nós vamos orar. Nós vamos orar. Isaías obedeceu a Deus e ele teve coragem de orar, além de: sonda-me, Senhor. Você que tinha dificuldade no seu tempo de oração, você já tem padrões de orações, você já tem orações que trazem ousadia para a sua vida, você tem orações que trazem perigo para a sua vida, como: sonda-me, Senhor, como: envia-me, Senhor. Semana que vem eu vou falar sobre quebranta-me, Senhor. Ia ser hoje, mas o Espírito Santo mudou o negócio, porque algumas pessoas aqui ainda não tiveram uma experiência pessoal e genuína com Jesus, e você precisa ter. Você não pode ser apenas um crente, um frequentador de auditório. Isaías, quando ele entendeu a graça de Deus, ele entrou numa posição de quebrantamento. Olha para mim, família, por favor. Conecte-se comigo. Isaías, ele entrou numa postura de quem era pecador e recebeu a graça de Deus. O que é graça? Graça é poder, é potencial, é capacidade. Graça é empoderamento. Graça é empoderamento. Quantos aqui precisam de empoderamento sobre algum assunto? Diga amém. Você tem desafios enormes e você vai receber graça para vencê-los. Você precisa só de graça, irmãos. Só graça. A Bíblia diz: a minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa exatamente naquilo que você acha que é o seu ponto fraco. Porque quando você recebe graça, você recebe poder, capacidade, você recebe favor. E a Bíblia diz que um anjo trouxe uma brasa, tocou na boca de Isaías e disse: veja, isso tocou os seus lábios, isso tocou na área da sua vida que precisava de purificação, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ele viu o Senhor, percebeu o quanto ele era pecador, mas ele percebeu o quanto que Deus era bom também.
O quanto Deus é bom para você. Quanto Deus é bom para você. Quando eu era uma criança na sala kids da igreja, a gente cantava, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Vocês lembram disso? Feliz estou, contente estou, Deus é bom para mim. É isso aí. Deus é bom para mim. A Bíblia diz que o Senhor é bom. Deus não tem bondade, Ele é bom em ponto final. Eu tenho bondade, mas Deus é bom, é diferente. O caráter de Deus é bom. Ele não tem bondade. Deus não faz bondade por minha causa, porque eu mereço. Ele faz bondade porque Ele é bom, e é isso que Ele faz, é isso que Ele é, e ponto final. Nós, quando entendemos isso, nós passamos para um nível de gratidão. Nós passamos a caminhar em gratidão com Deus. Sabe o que o ingrato faz, irmãos? O ingrato escreve os seus erros numa pedra. O grato escreve na areia, é diferente. Falha com o ingrato para você ver. Abençoa alguém e falha com essa pessoa para você ver. Ele pega uma pedra de todo tamanho e ele vai escrever lá na pedra a sua falha. Agora, se você falhar com alguém que é grato, se você errar com uma pessoa grata, ela pode até escrever, mas ela vai escrever na areia. O ingrato, ele escreve os seus acertos na areia. E o grato escreve os seus acertos em pedras. Você é grato ou ingrato? Quando Isaías entrou nesse comportamento de, eu conheci Deus, Deus me mostrou os meus pecados, e Ele me perdoou dos meus pecados. Eu não tenho outra coisa para dizer a Ele a não ser, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, eu vou para qualquer lugar, eu vou para qualquer lugar que o Senhor quiser, eu entro em qualquer ministério da igreja que o Senhor quiser, eu distribuo bala, eu vou no hospital, eu prego, eu canto, eu oro, eu limpo a igreja, eu vou no presídio, eu evangelizo, eu paro o meu carro na praça e eu dou uma marmita para alguém, só para poder dizer para essa pessoa que Jesus ama ela, só para essa pessoa, depois de ter os lábios ungidos, o tipo de oração muda, irmãos. Você que está pedindo a Deus para enviar alguém, você está precisando de responder a oração de Deus, porque Deus falou, quem que eu vou enviar? Será que tem alguém que está disponível? Tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanto vizinho seu que podia estar nessa reunião, daqui a pouco nós vamos abrir um culto domingo de manhã, sabia disso, irmãos? Nós vamos abrir uma reunião domingo de manhã, porque nós não caberemos mais aqui no domingo à noite, e daqui a pouco nós teremos uma reunião 17 horas e uma 19 horas, porque a promessa é que todos os povos chegarão a nós, até que estilo se manifeste. Eu tenho expectativas de que coisas incríveis estão para acontecer, por isso o diabo está com pânico. Quando o diabo ouve assim, Paulo Henrique de Souza, ele fica endemoniado na hora. O inferno tem medo de você. O diabo te aflige, não é por causa do seu presente, é por causa do seu futuro, que você nem imagina. O que Deus tem para a sua vida, príncipe e princesa, você que ainda fumou essa semana, você que ainda usou droga essa semana, você que ainda está preso em alguma situação ainda essa semana, presta atenção. Você que entrou aqui como alguém improvável, você é uma dinamite nas mãos de Deus. O diabo planejou para o mal, mas Deus planejou para o bem. O diabo planejou para o mal e Deus planejou para o bem. É só você ter uma experiência pessoal com Ele. É só você entender que você é o pecador e não Deus, muito menos o próximo, porque nós gostamos de apontar as pessoas do lado para tirar a atenção de nós, mas a gente sabe quem somos, nós sabemos quem somos de verdade, nós sabemos quem somos, sim ou não, irmãos? Isso vai mudar a sua oração. Eu queria que você fechasse os olhos de verdade. Essa mensagem vai para o nosso canal do YouTube, amanhã, a partir de 14, 15 horas. Ouça ela de novo. Não seja como Jonas, que falou na cara de Deus, eu não vou mais no culto, não vou mais naquela igreja, não quero. Isso aí é livre-arbítrio? É bolema? O homem tem uma vontade, sim.
Mas e o telema? E o que Deus quer? Deus é Deus e ponto final. Quem somos nós para desobedecermos uma ordem de Deus? Quem somos nós para pensarmos que podemos dizer para Deus o que vamos fazer ou não? Está na hora de você orar dizendo: Senhor, eis-me aqui. Meu dinheiro está aqui, minhas roupas estão aqui, a minha casa está aqui, minha profissão está aqui, os meus recursos intelectuais, a unção do Senhor que está sobre a minha vida, a minha capacidade de comunicação, o meu status do WhatsApp, Deus, o meu story do Instagram, Senhor, o meu feed, Pai, está tudo aqui. Pode me enviar. Pode me enviar, Senhor. Quantos além de mim querem fazer essa oração? Levante uma mão ao céu. Vamos orar, irmãos. Eu sei pregar para você sair daqui empolgado também. Mas eu não vim aqui para isso. Eu não sou um pregador de entreter pessoas. Eu quero que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. Eu quero que você tenha uma concepção genuína de quão pecador você é, mas de quão perdoado também você é. E eu quero que você, por causa da graça, por causa do perdão, se sinta obrigado. Porque quando Isaías ouviu Deus falar: quem vai por mim? A quem eu vou enviar? Isaías sabia que o povo estava mal. Você sabe que a sua família está mal, que o Brasil está mal, que Belo Horizonte está mal. E você ora sobre essas pessoas e Deus fala: quem vai lá? Quem que vai convidar essa pessoa para ir ao culto? Quem vai passar na casa dela e trazê-la? Quem que vai convidar? Quem é que vai ser? Quem vai liderar uma célula? Quem vai convidar um casal que está quase separando para ir junto no seu carro para o Casados para Sempre? Talvez você nem precise, mas por aquele casal você vai. Ah, irmão, Deus está te chamando para um nível de comprometimento muito maior. Deus está nos chamando para um nível de comprometimento que vai custar a nossa vida. Porque foi isso que Ele deu para nós, uma vida. Ele enviou Jesus. Saia dessa posição de angústia, de raiva, de chateação, de querer se desviar do propósito de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Para de dar desculpa como Moisés, que disse: Senhor, eu não tenho capacidade, eu ainda sou novo na fé, eu não sei falar, Faraó é muito poderoso, eu não sei como que faz isso. Abre a sua boca e eu vou encher, diz o Senhor. É só você se dispor, porque Deus não chama pessoas capacitadas, Ele empodera, Ele dá graça para quem obedece, para quem diz: eis-me aqui, Senhor. Deus não chama ninguém que esteja desocupado. Deus chama pessoas que estão prontas, que estão querendo, que estão dispostas a ir aonde Ele enviar. E em nome de Jesus, tem um exército que está se levantando aqui, na Boas Novas do Barreiro, que vai sair por essa cidade, como Isaías, com o céu na boca, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, há salvação em Jesus Cristo. Assim diz o Senhor, Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Assim diz o Senhor, você pode ser liberto das drogas. Assim diz o Senhor, Jesus morreu por nossos pecados, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Assim diz o Senhor, não desista, não pare, continue. Assim diz o Senhor, a oração tem poder, a oração do justo é eficaz. Irmãos, tem um exército se levantando para sair como Isaías, depois de ter uma experiência, depois de reconhecer quão pecador que era, e depois dele saber quão graça Deus tinha enviado para a vida dele. Ele saiu pela rua, com a boca ungida, com o céu na boca, pronto para dizer: assim diz o Senhor. E eu quero que você, em nome de Jesus, faça uma oração pessoal, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, envia-me, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Fala aí no seu lugar, deixa seu vizinho ouvir pelo menos. Diga para ele, diga para o Senhor agora: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Você que está em casa assistindo, você que está ouvindo isso em algum lugar, onde você estiver agora,
Levante a sua mão e diga: Senhor, toca nos meus lábios, toca na minha mente. Talvez a sua questão não é a sua boca, é a sua cabeça. Talvez não é a sua cabeça, é a sua mão, você rouba. Talvez a questão são os seus pés que te levam para lugares que você não deveria estar. Talvez são os seus ouvidos que têm ouvido bobagens por aí. Diga: Senhor, toca no meu ouvido com brasas vivas. Purifica, Senhor, os meus pés, as minhas mãos. Purifica a minha mente, o meu coração. Porque eu vou onde o Senhor me mandar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, encha-nos com a Tua presença agora, encha-nos com a Tua presença agora. Eu quero fazer um apelo. Algumas pessoas aqui são específicas. Você que estava afastado do caminho do Senhor, você que não estava com um compromisso firme, sério diante de Deus, ou você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu queria orar junto com você agora. Eu queria que você que ouviu essa mensagem disse: pastor, essa mensagem é para mim. Eu estou como Isaías, mas eu quero sair daqui como um novo Isaías. Eu quero sair daqui com brasas que tocaram a minha vida. E Isaías se transformou no maior de todos os profetas. Ninguém falou de Jesus como Isaías, sabia disso? Sabe por causa de quê, irmãos? Porque ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor, e você vai ver o Senhor. Tem alguém aqui essa noite, faz assim com a sua mão, que quer entregar sua vida para Jesus, ou quer reconciliar com o Senhor. Se tem alguém, pergunta ao seu vizinho: você já entregou a vida para Jesus? Pergunta para ele. Se você não tiver entregue, eu vou lá com você. Alguém quer orar junto comigo? Se não tem, que Deus abençoe você. Tem uma pessoa? Faz assim que eu quero ver. Se tem, faça assim. Eu não estou vendo. A luz me atrapalha um pouco. Amém. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos concluir a nossa reunião. Eu quero que você vá para casa com essa palavra no seu coração. Orações perigosas. Orações perigosas. Primeiro, sonda-me, Senhor. Depois, envia-me, Senhor. Deus vai te enviar uma pessoa pelo menos essa semana. Talvez uma pessoa por dia. E você vai com intrepidez e autoridade. Tem um pastor aqui na nossa igreja, o pastor Josué, que ele teve uma experiência incrível esses dias. Ele se levantou num ônibus e ele falou de Jesus para um ônibus inteiro. Olha que coisa, irmãos. Ele levantou no ônibus e ele falou: a salvação em Jesus Cristo, maior do que o Covid é o Senhor Jesus. E ele deu testemunho. E ele falou: pastor, é tão bom isso. Eu falei: eu sei como que é. É Deus te usando como instrumento dele. Pai, estamos aqui fazendo um compromisso com o Senhor. Público, pessoal, intransferível, de que o Senhor pode nos usar, que o Senhor pode nos enviar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor.